Olá, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui à primeira aula do nosso evento, o Checklist. Muito contente de estar com vocês aqui, o meu nome é Nicolas, eu vou fazer aqui a moderação, o controle aqui da nossa sala, e eu estou aqui justamente para convidar a estrela da noite de hoje, que vai ser o host do nosso evento, né? Vai tocar ele todo conosco aqui durante essas 4 aulas especiais que a gente preparou com muito carinho para você, que é o Rafael. Então, Rafa, seja muito bem-vindo, boa noite. Opa, fala Nicolas, boa noite a todo mundo que está aqui com a gente, assistindo essa primeira, né, das 4 aulas do checklist. É um privilégio, galera, estar com vocês. Já de antemão, eu quero dizer para vocês que vem coisa muito boa pela frente, e a gente preparou isso com muito carinho, entendendo que é uma necessidade do momento. Você pode ter certeza que o que a gente vai dizer aqui vai te ajudar em vários aspectos, mas eu estou muito feliz de ter todo mundo aqui com a gente. Excelente, Rafa. Pelo que eu entendi aqui, é o primeiro curso gratuito que você está fazendo, né, Rafa? Com o objetivo aqui de disseminar informação de qualidade, os resultados, toda aquela precisão científica, né, que você preza em tudo que você traz, não é verdade? Assim, já tem tempo que eu não gravo, né, algum curso digital, mas curso gratuito eu nunca tinha feito, né? Então, sim, é o primeiro, e ele vai estar denso, né? Você pensar, são 4 aulas aí, com opção, com um momento também para tirar dúvidas, né? Perguntas e respostas. Então, um curso bem bacana, gratuito, para a gente poder cumprir com o nosso objetivo, que é levar informação de qualidade. Excelente, Rafa. Então, antes da gente começar aqui com o cronograma e depois com a apresentação, só fazer um pedido para você que estiver assistindo, acha que é legal e concorda, né, com essa ideia de disseminar informação gratuita e de alta qualidade, para compartilhar esse link com quem você acha interessante, mandar nos grupos de agrônomo, nos grupos de produtores que você está, postar no Instagram, marcar o Rafa, a Grower, a MyFarm Agro também. A gente trouxe esse conteúdo aí com muito carinho, gratuito para você, justamente para que você consiga aplicar e melhorar os seus processos. Tá certo? Show de bola. Rafa, então, antes da gente começar, eu queria só que você falasse um pouquinho por que esse evento existe, sabe? E qual que foi a ideia dele. Então, a ideia foi essa, assim, esse ano a gente fez várias imersões, né? E além das interações que eu comumente faço em várias regiões do Brasil, e sempre surgem muitas dúvidas, né? E aí também nas interações ali de consultoria, a gente percebendo que agora ainda na reta final, ainda tem muita gente por decisões por tomar, sabe? Então a gente pensou, caramba, eu acho que ainda dá tempo de ajustar algumas coisas de manejo que o pessoal possa estar fazendo e aí contribuir. Então, é naquela pegada de levar informação de qualidade, essa que a gente tem, associado ao momento que o produtor rural, né, o consultor está vivenciando. Eu acho que a gente consegue fazer uma casadinha boa e contribuir aí para o pessoal. Excelente, Rafa. Então, eu vou colocar aqui para apresentar a sua tela, tá bom? Eu vou ficar aqui nos bastidores, pode explicar para o pessoal o cronograma e depois dar início e qualquer coisa pode me chamar que eu estou no suporte aqui, tá bom? Show de bola, obrigado, Nicolas. Então, pessoal, olha só, esse curso, né, online gratuito que a gente está se propondo a fazer, chamado Checklist, ele vai ser dividido em 4 aulas. A primeira aula hoje, né, é o que não pode faltar na minha adubação de base. Na semana que vem, a gente vai ter a aula o que não pode faltar na minha nutrição foliar. Essas 2 aulas vão ser um pouco mais completas, né, mais longas, né, e densas. E não vai ter um momento de interação. Por quê? Porque na aula 3, o que não pode faltar no meu manejo fisiológico, a gente vai trazer conteúdo, mas a outra metade vai ser só para tirar dúvidas, e depois na aula 4, a mesma coisa, todo ano tem estresse, então melhor me preparar. E a gente vai abordar sobre esse tema também, metade da aula e outra metade com tira dúvidas. Fechou? Então já coloca na sua agenda, tira uma foto aí, faz um comentário legal, posta lá nos seus stories, manda pelos grupos de WhatsApp, manda para o pessoal para entrar aqui, para não perder desde a primeira aula. Lembrando que essas aulas são exclusivas para quem está participando desse curso online e gratuito. Fechou? Então, bora para a primeira aula. O que não pode faltar na minha adubação de base. Vamos lá, galerinha, vamos direto ao ponto, né? A gente não tem enrolação, então eu já vou entrar. O que não pode faltar na minha nutrição de base? Cara, o manejo adequado da FBN. Não tem espaço mais para gente fazer uma FBN meia boca. E olha só o desafio que a gente tem em relação à FBN. Olha só esse desafio, cara. Aqui eu tenho o que seria a extração e exportação de nitrogênio de uma soja de 100 sacos. Estou
Estou falando de 400 quilos de exportação e quase 500 quilos de extração global. Isso aqui é um desafio tremendo para o sistema, né? E, logicamente, a FBN é o maior, é quem mais participa com esse montante. Mas qual a dificuldade? Aqui, ó, esse trabalho, uma das meta-análises que têm sido feitas, tem trazido um alerta para a gente de que aquele N fixado, né, todo N, aliás, desculpe, o N absorvido, que tem a ver com produtividade, então vamos pensar assim, que as produtividades ali da casa dos 80, 90 sacos, estão aqui mais ou menos nesse cenário aqui, ó, 300, 350 até 400 quilos de N, mas quando você pega a linha vermelha, que representa a média, olha só, por exemplo, pega aqui de 300, né, 300 de N absorvido, você vai ter ali menos de 200 fixado. Então, a taxa de fixação ela é inferior à necessidade de absorção global da cultura. Os pontos que estão próximos da linha tracejada, eles estão ali fixando a totalidade daquilo que absorve. Mas você vai ver muitos pontos aqui na média, né, ou até abaixo da média. Isso representa um baita de um desafio e a gente já vai antecipar. A gente não resolve esse desafio com a aplicação de fertilizante mineral. Por exemplo, ó, qual é o problema, né, da aplicação do fertilizante mineral? Imagina a lógica. Eu quero uma soja de 100 sacos. A minha demanda, então, é 500 quilos. A FBN, se você pega por essa média aqui, ela entrega 70%. Então, a FBN vai entregar 350. Então, há um déficit de 150. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte, vamos querer essa soja de 100 sacos e vamos aplicar 150 quilos de N. Aí, agora, a demanda da planta continua sendo 500, mas qual é o problema? Quando eu faço esse aporte de nitrogênio mineral, a minha FBN cai naturalmente. E aí ela cai de 70% para 35%. Caiu para 175%. Agora, 175 com 150 que eu apliquei, você vai ver que o meu déficit agora subiu para 175. Então, vira um círculo vicioso. Não é essa via de trabalho. A via de trabalho, com certeza, vai ser manejo, né, do sistema para que a FBN performe ao máximo. A gente não precisa estar na média, a gente tem que estar aqui, ó, performando como esses pontos o mais próximo possível da totalidade do nitrogênio trazido via FBN. Além disso, claro, manejar o sistema de produção para aportar via plantas de cobertura, via micro-organismos de vida livre, via as culturas que recebem adubação nitrogenada, como milho, algodão, trigo, feijão, e aí assim a gente tem um balanço positivo de nitrogênio no sistema. Bom, mas dito isso, eu tenho já essa dificuldade natural dessa soja de alto teto produtivo, mas eu também não posso, diante disso, me esmorecer e criar um sistema que fique performando abaixo dessa linha vermelha. Eu tenho que estar num sistema da linha vermelha para cima. É aqui que a gente quer. E aí eu preciso de manejo para construir isso. Então, qual vai ser esse manejo? Olha só, que vai me trazer uma boa nodulação. Você precisa ter nessa planta ali ainda em V4 a constatação, a identificação de no mínimo 25 nódulos por planta, nódulos esses compondo ali a raiz principal, né, o colo da planta, como a gente diz, é a raiz pivotante, de tamanho de no mínimo 2 milímetros e decoloração rosácea. Isso é uma boa nodulação, certo? E a gente quer manter a longevidade dessa nodulação com nódulos ativos ainda rosáceos, não apenas até o R1 ou até o R5, mas já beirando ali a pré-colheita com nodulação rosácea e ativa até o final. Como a gente faz? Então, a gente precisa discutir tecnologia para ter nodulação precoce e nodulação tardia. E a primeira coisa é a gente colocar mais dose de Bradresorb. Então, é o seguinte, o que não pode faltar na sua nodulação, no seu manejo de FBN para o próximo ano? Não pode faltar dose suficiente de Bradresorb. E o que é dose suficiente? É de, no mínimo, 10 doses em áreas velhas. Aqui eu não estou falando de áreas novas, estou falando de áreas velhas. No mínimo 10, e se você ver o ajuste das curvas, está tudo próximo de 15. Quer fazer direitinho? Faz 15. Não é 2, 3, 5, 6, como muitos sistemas de produção fazem. Então, se você não quer correr riscos em relação à FBN, quer potencializar a tua FBN e performar aqui, ó, performar nessa fase da curva aqui, opa, que o negócio está travando aqui. Vamos lá. Performar
nessa fase aqui da curva, então você precisa trabalhar com essas dosagens de FBN, de bradirizóbio, e obviamente que esse manejo vai ter que ser como? Vai ter que ser um manejo feito no jato dirigido, né? Não dá para fazer esse manejo via suco, via tratamento de sementes, ok? Então, primeiro passo para você ter essa nodulação precoce é você ter uma alta dose de bradirizóbio. Uma variedade ponta, início de plantio. Eita, uma bagaceira, nodulação muito boa. Olha só essa nodulação. Trem Isso ao aqui vivo é lembrando assim só de mesmo. Variedade de foco. Tá até preguiça de comprar, né? Não precisa ter Com as dinheiro para ter emergências. capaz. Olha, pessoal, esse aqui é uma 73 e 75. Pronto. Eram várias versões minhas do multiverso que apareceram, mas agora a gente continua. E aí, como é que a gente faz agora, pensando naquela nodulação tardia? Aí a gente tem um outro conjunto de tecnologias, que vão ser, olha só, tá vendo aqui, ó, doses, estágio fenológico da soja, número de nódulos por planta. O que acontece? Você vai ver esse tratamento aqui vermelho, que você tem a área não inoculada. Então, ela vai ter um padrão de nodulação que atinge ali no máximo 17 nódulos por planta, e ele tende a diminuir após o R1. Quando eu tenho a inoculação, que é o tratamento laranjado, você vai ver que ele já atinge um bom número de nódulos, né? Ele ali no R2, ele está ali performando ali com quase 35 nódulos, mas qual é o problema? Essa setinha aqui decresce. Então, a planta, quando ela chega na fase reprodutiva, ela naturalmente começa a abortar a nodulação, porque, primeiro, esse nódulo ele envelhece naturalmente, segundo, a planta passa a dividir energia com a carga floral, as vagens que vão surgindo, e aí ela vai tirando energia, oferecimento, né, de carboidratos para esses nódulos, e eles vão abortando naturalmente. O que essa tecnologia faz, que é a inoculação tardia? Ela envolve a aplicação de dose de bradirizóbio na parte aérea, via barra pulverizadora, via avião, e você vê, olha esse tratamento, o verdinho aqui, a aplicação de bradirizóbio nessa fase em V3, né, lá cedo, proporcionou uma manutenção da alta taxa de nodulação até o final. Então, essa é a tecnologia para a gente manter uma nodulação tardia, para ela ficar ativa e em alta carga até o final. Então, o que não pode faltar? Alta dose de bradirizóbio no plantio e nem um reforço de bradirizóbio via pulverização. A gente trabalha aqui com 10 doses para ter esse resultado. Outra coisa que não pode faltar, obviamente, para ter uma boa FBN, nutrição mineral de qualidade, né? A gente não pode vacilar na nutrição mineral. E aqui está todos os nutrientes relacionados a uma boa FBN, e eu vou destacar, obviamente, cobalto, molibdênio e níquel. Aqueles enraizadores contendo comoni precisam estar no nosso pacote, beleza? Você precisa estar trabalhando com isso. Você pode usar na semente, você pode usar no jato dirigido. A sua dose de jato dirigido tende a ser maior que a sua dose de semente. Inclusive, uma forma de você baratear o processo é tendo isso via tratamento de sementes, beleza? Não que os outros nutrientes não sejam importantes, mas pensando em FBN, em questão de tratamento de sementes, comoni são nutrientes primordiais. Outra coisa que a gente vai precisar é de um reforço de comoni na parte aérea, para ajudar a utilizar esse nitrogênio que foi assimilado via FBN. Mas aí isso está relacionado a manejo de nutrição foliar, que vai ser o que a gente vai discutir na semana que vem. Então, não vou dar mais spoilers sobre a semana que vem. Na semana que vem, eu vou falar das dosagens, das épocas de aplicação desse comoni feito via folha. Outra coisa é o enxofre aqui, ó. Esse enxofre pré-plantio via gesso, sulfato de gesso, super simples, enxofre elementar, ele é muito importante, sabe? Porque a FBN, a sinalização via flavonoides, ela precisa de nutrição com enxofre para ela acontecer, e também a própria reação, né, que envolve a transformação do nitrogênio mineral em nitrogênio orgânico, também depende do bom suprimento de enxofre na planta. Show de bola. Que também não pode faltar no nosso manejo de nutrição de base, uma boa adubação fosfatada, uma adubação fosfatada adequada. E o que é uma adubação fosfatada adequada? É uma adubação fosfatada que respeita a realidade de cada área. Olha isso daqui, ó. Você tem se sua área está em níveis mais fracos, né, o nível crítico, a gente fala 35 ppm por resina. Se sua área está em níveis mais fracos,
você precisa fazer uma construção. A sua dose, ela precisa ser até o dobro da extração das culturas. Então, você pega aquela tabela de extração e exportação, tem que ser pelo menos o dobro, para que você tenha o pleno suprimento de nutriente para a planta, além de uma evolução da fertilidade. Ó, se você está em níveis aqui, ó, acima do nível crítico, mas chegando ali no limite de 50, você ali teria ainda a necessidade de fazer alguma adubação, mas já trabalhando com ou a adubação exatamente a exportação da cultura, o que vai no grão, então o fator aqui seria 1, ou você já poderia ir reduzindo isso. O que significa um fator menor que 1? Significa que você vai estar adubando menos do que sairia na colheita, ou seja, você estaria consumindo um pouco da sua reserva para utilizar melhor esse recurso que você tem à disposição. Sendo que a dose de 25 da exportação a gente chama de dose mínima de arranque, que inclusive ela continua nessa fase aqui azul, somente em sistemas onde o arranque ele é importante. Em todos os outros casos, a gente poderia zerar a adubação fosfatada, que a gente chamaria de adubação de remoção. Então, o que não pode faltar é você fazer uma adubação ajustada com a realidade da sua área, certo? Qual é o problema que a gente vê? Subadubação, né? Nesses casos onde o solo ainda está em construção, e a gente vê também superadubação, levando a problemas de acamamento. Um dos problemas grandes que a gente tem visto dessa superadubação com fósforo, e a continuidade dessa adubação, mesmo com o solo já estando plenamente corrigido, acima da correção, é o acamamento, né? E a gente precisa manejar isso para evitar que essas coisas aconteçam, tá certo? Então, o que não pode faltar é essa adubação que se relaciona com a sua análise de solo. Você não pode fazer uma adubação excessiva. Aqui, ó, por exemplo, né, aqui uma área com 105 ppm por resina, níveis muito altos de fósforo, e aí, nesse caso, você tem problemas de acamamento. Esse é um problema que a gente tem vivenciado. Outro problema que a gente tem vivenciado, aqui o esqueminha mostra, né, é assim, a competição do fósforo com enxofre pelos sítios de adsorção. E aí você vai perceber que o fósforo, ele tem preferência, ele fica retido, né? O fósforo, ele fica retido, já o enxofre, ele não fica retido. E aí o fósforo, ele vai bloquear sítios de retenção de enxofre. Então, excesso de fósforo leva a desnutrição com S. Da mesma maneira, excesso de fósforo leva a desnutrição com zinco. Então, a gente vai percebendo que sua adubação, o que não pode faltar é uma adubação ajustada em relação a seus níveis no solo e as várias interações que esse fósforo recebe. O que a gente diria para você? Uma das formas de você diminuir esse problema do acamamento seria você reduzir suas doses de fósforo, tirar o fósforo do sulco, colocar ele a lanço, né? Além, claro, do manejo da planta e de produtos de atenuação de estresse. Outra coisa, se o fósforo está muito alto nas áreas, cuida com a nutrição com enxofre e cuida com a nutrição com zinco. Precisa ser reforçada essas nutrições. Outra coisa, daqui a pouco você tem a possibilidade de trabalhar com a suspensão da adubação fosfatada, certo? Pensando ali numa equalização melhor dos teus custos. E aqui entra o manejo foliar. O manejo foliar, ele sempre vem ali complementando, sabe? Muita coisa que dá para ser feita de adubação de base. A gente vai discutir melhor isso na semana que vem, mas a mensagem é, se você pretende reduzir sua adubação fosfatada, mas principalmente se você pretende zerar sua adubação fosfatada, acrescentar fósforo foliar passa a ser importante. Doses pequenas, são doses fisiológicas. Com que objetivo? É o que esse trabalho aqui mostra. Estimular a absorção do fósforo via raiz. Então, a aplicação do fósforo foliar estimula a absorção do fósforo via raiz. Então, doses pequenas, a gente vai abordar isso na semana que vem, podem ajudar. Eu não deixaria de fazer o fósforo foliar nas áreas que a gente zeraria o fósforo do solo. Outra coisa, você vai trabalhar com redução da dose de fósforo, né? Você pode pensar em micro-organismos que ajudam, potencializadores da nutrição fosfatada. Aqui é um trabalho variando dose de fósforo, produtividade de 3 safras, e você vai perceber que nas menores doses de fósforo, que são doses de remoção, ou seja, a aplicação aqui foi bem abaixo da extração
da exportação da cultura, a gente teve ganho de produtividade pelo uso desses micro-organismos, coisa que não aconteceu quando eu tive uma adubação equivalente ou superior à exportação da cultura, em que a adubação de base estava me entregando a nutrição. Mas nesse cenário onde você vai zerar, passa a ser uma coisa bacana a ser trabalhado. A gente vê ali alguma diferença entre diferentes produtos, diferentes espécies, né, de organismos, mas na média entre eles, o resultado é positivo no caso da gente estar suspendendo completamente a adubação fosfatada. Outra coisa que não pode faltar no seu manejo de adubação fosfatada é ajustar o manejo da oferta do fertilizante ou o modo de aplicação em função da sua possibilidade. Existe ainda muita discussão entre adubação a lanço versus adubação no sulco, se a adubação a lanço concentra as raízes e mais do que no sulco. A gente tem uma percepção que não, certo? Esse aqui é o tipo de foto muito bacana da gente ter, né? Uma produtividade, inclusive, maior do lanço em relação ao sulco, numa soja ou num milho, certo? E um padrão de distribuição dessa maneira. Qual é o problema? O problema é que, naturalmente, quando a sua adubação ela é a lanço, a nutrição da tua planta, ela fica mais condicionada um pouco à camada mais superficial. E aí, você não pode se aventurar por fazer adubação a lanço se você não atende os critérios. Então, o que não pode faltar? É o posicionamento da adubação com critério. Você tem que ter os níveis de fósforo nos teores adequados, nível crítico, então, abaixo de 21 ppm por resina. Não se recomendaria adubação fosfatada a lanço. A ausência de risco de erosão para você não perder esse fertilizante nas primeiras chuvas e, principalmente, presença de palhada, justamente para a sua planta poder conseguir se nutrir desse nutriente, desse fertilizante ali na superfície, a palhada vai ser crucial, certo? Até um detalhe, sua área pegou fogo e você perdeu a palhada, se você tiver condição, trabalha com essa adubação, com esse adubo aplicado no sulco, pelo menos o que seria uma dose de arranque, é uma dica que a gente dá. Então, ajusta o seu modo de aplicação, de acordo com a sua real possibilidade técnica, beleza? O que também não pode falar no meu manejo, do que não pode faltar no nosso adubação de base, é uma adubação potássica adequada e suficiente. Suficiente para quê? Para não acontecer isso aqui, ó. A gente tem visto problemas de deficiência de potássio que aparecem nas fases mais tardias quando a planta tende a querer encher grãos. E ela aparece no ponteiro, diferente do que era o nosso senso comum no passado, de que nutriente móvel, a deficiência apareceria no bacheiro, ela aparece no ponteiro, justamente porque é uma folha nova, que ela ainda seria um dreno, só que ela está concorrendo com um dreno muito mais forte que é o grão. E aí falta para ela e ela entra em deficiência. Isso é característica de material indeterminado. E por que isso tem acontecido? Por vários fatores. E o que não pode faltar no nosso manejo de adubação potássica? É a atenção a esses fatores. Primeiro, ao balanço do nutriente. Como que está o seu nível no solo? Aqui são os níveis ideais que a gente tem que alcançar. Para cada faixa de argila ou de CTC, a gente tem que chegar no nível azul. Você está muito distante do nível azul, considera um aporte adicional. Considera um aporte adicional. Outro detalhe, está muito distante do que seria o ideal, está muito distante do que seria o ideal, cuidado com a adubação de sistema. A adubação de sistema ela vai te trazer dois riscos. O primeiro risco é o risco de você antecipar a adubação do milho na soja. Obviamente que a soja seria favorecida nesse sentido, só que você fica mais vulnerável às chuvas pesadas, que pode causar escorrimento superficial. E aí você acaba todo o investimento de duas culturas comprometido por uma chuva, por exemplo. Então essa é a primeira problemática. Qual é a segunda problemática? Você favorece a soja, isso é verdade, mas você desfavorece o milho que entra na sequência. Então a gente tende a, num solo mais fraco, preferir a divisão, né? Soja recebe adubo da soja e o milho recebe adubo do milho. Então, o que não pode faltar? Esse manejo ajustado. Olha para esse número aqui e vê quão distante você possa estar desse número. Eu passei aqui.
Aqui, olha quão distante você está, veja quanto distante você está desse número. Esse é o requerimento de uma lavoura de 100 sacas de soja, 132 quilos de K2O. Você está colocando menos do que isso, entenda, a sua soja, ou ela não vai expressar esse potencial, e o que vai faltar é principalmente carga nutricional para encher grãos, ou caso ela chegue, ela vai consumir a sua reserva no solo, isso gera problema para o milho safrinha, isso gera problema para os ciclos futuros. Tá bom? E aí, qual é a situação? Ó, o que a gente vê nos experimentos. Aqui, material precoce, material médio e material tardio, lá na região de Goiás, onde foi feito esse experimento. Então, você vai ver o seguinte, ó, aqui é o controle, né, o zero é o controle, só para ver o potencial de resposta da área potássio. Então, a resposta aqui de 11 sacos, resposta aqui também da casa dos 11 sacos, aqui a resposta maior, aqui da casa das 19 sacos, no material mais tardio. Mas o objetivo é ver o que seria uma dose de manutenção e o que seria uma dose ajustada, né, que tem um componente de correção ali. Olha a diferença, né? Aqui daqui 66 para 71, 73 para 75, 74 para 80. Na média, 4,3 sacos, na média das três variedades, de ganho devido a um aporte adicional visando melhorar o sistema para chegar mais próximo daquela classe azul. Está dando 7 gramas de diferença de PMG, que dá 4%, né, de acréscimo de PMG, comparando entre esse e esse. E aqui os dados de PMG do experimento. Olha que legal. Com acréscimo de 10 gramas de PMG, 10 gramas, olha a equação aqui, eu tenho um acréscimo de 7,1 sacas. É coisa pra caramba. Então você vai ver que com manejo inadequado, eu saio de bônus, né, que é o material que responde a PMG 165, 170, e vou para quase 200. Então talvez isso que você precisa considerar, tá? Reforço de potássio é uma ferramenta crucial. Eu já estou com potássio comprado e tudo mais. Então você vai fazer o seguinte, ó. Minha dica para você. Você vai perceber que os materiais mais tardios são mais responsivos. Então, você vai pegar as áreas de material mais tardio e vai dar uma olhada qual é o índice de fertilidade dessas áreas. Se esses materiais tardios estiverem em zonas azuis, ok, de boa, vida que segue. Se estiver em zonas mais ruins, você tira um pouco de fósforo, de potássio, dos materiais precoces, olha que doideira, um pouco do material precoce, para jogar no material tardio, beleza? Estou falando de materiais tardios com alto teto produtivo, não aqueles material tardio que você está colocando ali numa área bem ferrada, uma área já enfim, onde você não tem uma expectativa tão grande de produtividade. Show de bola. Outra coisa, né? Lixiviação em solos arenosos e escorrimento superficial em solos argilosos. São dois problemas que a gente convive, em que o fertilizante que eu aplico não atinge o alvo, né? E o alvo é o quê? É a planta e a nutrição até o final para ter enchimento de grãos. Então, a lixiviação está penalizando nas areias e o escorrimento superficial está penalizando nas argilas. E como a gente faz para contornar isso? Parcelamento do CAR. Então, o que não pode faltar na minha lavoura, no manejo da nutrição potássica, é parcelamento de potássio, vamos dizer assim, quase que obrigatoriamente nas areias, e aí, facultativamente nas argilas, mas com um asterisco bem grande, de que se você tiver áreas propensas a escorrimento, aí também seria algo obrigatório. Se eu quero colher muito, eu preciso considerar isso. A lixiviação ela é mais intensa do que a gente imagina, e a gente precisa de manejo, né, para contornar esses problemas. O que não pode faltar nessas horas arenosas, além desse manejo, né, de parcelamento, que está muito evidente, né? 15 dias antes do plantio, 39, no dia do plantio, 44, 15 dias pós-plantio, 56. Então tá aqui, bem evidenciado. Só que isso aqui numa área sem palha, numa área arenosa sem palha. E numa área com palha, olha só, você vai ver que fica menos evidente essas diferenças, e isso é muito bacana. Então, o que não pode faltar no meu manejo de adubação potássica é a palhada, obviamente, mas considerar a oferta de palhada na gestão global. Então, o que eu sugeriria para vocês? Eu não tenho operacional suficiente para parcelar em tudo, porque você vai ver que nos dois casos, ainda assim, 15 dias após produz mais, né? 15 dias após sempre produz mais. Mas você vai ver que é lógico que a área sem palha é muito mais sensível. Não consigo fazer o parcelamento em 100% da minha área,
poxa, privilegia as áreas onde não conseguiu ter uma boa formação de palha. Já vai ser menos área, porque não é possível que todas as áreas ficou ruim de palha, né, nessas areias. Aí você já talvez entre num equilíbrio operacional. Ah, não consigo, a minha área sem palha ainda é muito grande, eu não consigo fazer. Tá, então privilegia os materiais mais responsivos em PMG, os materiais que você vai ter mais dificuldade de formar PMG, pelo menos eles. Quer ver outra forma de você, o que não pode faltar do meu manejo de potássio nessas considerações? Por exemplo, não, então eu não consigo fazer o parcelamento. Poxa, mas precisa ser tudo 15 dias antes? Ou às vezes 30 dias antes? Porque imagina, o que você aplicou ali entre agosto, setembro, que você vai aplicar, o que você aplicou em agosto, aí já foi, né? Mas o que você está pretendendo aplicar agora em setembro, vai começar a chover e você vai plantar. Isso a última área plantada. Cara, vai ser 15, 30 dias antes. Então, às vezes, uma outra opção é você, eu não consigo ficar aqui 15 dias após, tá, então eu fico na semeadura. O que seria isso? A frente de plantio, a aplicação do KCL acompanhando a frente de plantio. Você vê que são várias peças que você pode movimentar nesse xadrez. Considerar a palhada, considerar a possibilidade de vir acompanhando frente de plantio, considerar as variedades mais exigentes, e aí você vai tentando encaixar o seu operacional. Se você tiver mais dificuldades ainda, você pode considerar o uso de fontes de liberação controlada. Só que aí, quem comprou, comprou, quem não comprou, não compra mais. Então, vou até pular essa parte. Quem tiver dúvida sobre fonte de liberação controlada, na terceira aula, no Tira Dúvidas, você lembra de me perguntar. Quem comprou, comprou, né? Quem não comprou, agora já era. Então, fica só a opção do parcelamento mesmo. Vamos lá, o que também não pode faltar no nosso manejo de adubação de base? É a nutrição com enxofre. A gente vê que a responsividade a enxofre nas áreas tem aumentado. E a gente coloca um elemento adicional em relação ao enxofre. Olha só esse trabalho. Aqui eu tenho uma planta em capacidade de campo, em condição normal, e aqui o padrão de absorção de nutrientes, né, normalizado para 100%. Então, 100% era a condição inicial de absorção desses nutrientes, macronutrientes, na condição normal. E a planta foi induzida a um estresse hídrico. E aí percebe-se que, em direção, né, ao estresse hídrico, há uma mudança natural na absorção de nutrientes da planta, em que a NPK e cálcio têm a sua absorção diminuída, e magnésio e enxofre têm sua absorção aumentada. Então, isso dá um ensinamento para a gente de que, num cenário de estresse hídrico, a própria planta ela tem uma necessidade adicional de magnésio e enxofre, que são nutrientes considerados nutrientes de mitigação de estresse de plantas, diferente do que acontece com NPK e cálcio. Olha que legal. Então, o que eu quero dizer com isso? Não pode faltar enxofre no meu manejo de adubação de base em nenhuma área. Mas nas áreas sensíveis a estresse, aí nessa não pode faltar mesmo. Então ainda dá tempo, daqui a pouco, de um enxofre elementar, de um manejo, às vezes até de enxofre em aplicações foliares, e aí isso fica para a aula da semana que vem, mas é para você pensar com carinho no S nesse processo aí, beleza? De novo, quem comprou, né, já está meio que comprado, mas aí o que você também pode fazer? Redirecionar. Aquele meu ambiente que está mais sensível ao estresse, então talvez eu direcionar para lá as maiores doses que envolvem enxofre, ou o fertilizante contendo enxofre, enfim, ver o que dá para fazer com essa informação. O fato é que, quando eu faço um aporte de um perfil de 100 centímetros de gesso, para fazer um perfil de 100 centímetros, e eu ganho esses níveis de produtividade, olha o ganho de produtividade que eu tenho, né? Tanto no sequeiro quanto no irrigado, por fazer um perfil de 100 centímetros, esse perfil de 100 centímetros, a nutrição está embutida ali dentro. E quando a gente separa o ganho nutricional com o ganho no perfil, o ganho por nutrição ele é superior ao próprio ganho do perfil. Então, na realidade, quando a gente faz gessagem, não é que eu ganho com o perfil e ainda tenho o benefício da nutrição com S. É o contrário. Eu ganho com nutrição com S
e ainda tem o benefício do perfil. Tamanha a importância da nutrição com enxofre nos sistemas de produção, beleza? O milho também, putz, cara, tá pensando de fazer um milho verão aí esse ano? Nossa, precisa do enxofre. Enxofre é muito importante por motivos fisiológicos que estão destacados aqui, né? Tanto a atividade, né, de enzimas importantes na transformação do nitrogênio dentro da planta, que melhora a performance do adubo nitrogenado, como também o enxofre compõe aminoácidos específicos sulfatados, que aí então vão determinar o acúmulo de aminoácidos e proteínas dentro da planta, além de ativar todo o metabolismo secundário através da glutationa. Então é muita coisa importante, e aí você vai ver, quanto mais enxofre, mais nitrogênio. Existe um sinergismo absurdo, absurdo. Então, cara, no milho verão, não pensa de fazer milho verão sem enxofre, senão você vai estar perdendo potencial produtivo, beleza? Olha também os níveis no solo. O que não pode faltar no teu manejo de adubação com enxofre? É você considerar o que tem no solo. Obviamente que as áreas mais restritivas, com níveis mais baixos, você precisa trabalhar com doses maiores. O que seria uma área que você poderia até suprimir a adubação com S? Olha só, áreas acima de 10 ppm, você já pode pensar a respeito. Se a sua cultura tiver raízes mais profundas, isso é uma verdade. Mas culturas com sistema radicular mais superficial, como às vezes o cara vai fazer um feijão de sequeiro, como você vai fazer às vezes um soja mais precoce, aí você trabalharia com 20 ppm como indicativo. Então, considere a análise de solo para posicionar a sua oferta de S. Identificou que tem uma região, uma área ali que está com S muito baixo e vai fazer culturas altamente responsivas, como a soja precoce, como eu falei, um feijão, considera um repique aí de alguma fonte de S, seja um sulfato de amônio, seja um enxofre alimentar, além dos reforços de S foliar, que a gente vai discutir na semana que vem. Uma problemática adicional são as areias. Aqui, ó, em função do pH, a capacidade de retenção de S dos solos, né? Sendo aqui no azul um solo argiloso, aqui no vermelhinho um solo arenoso. E você vai ver que com a evolução do pH, com o aumento do pH, há naturalmente uma redução na capacidade de retenção de S no solo. Só que ela é muito mais impactante numa areia. Ao pH 6, uma areia praticamente não, ela está ali com capacidade de retenção de 2 ppm apenas, enquanto que uma argila tem ali 16, 18, ainda conseguiria segurar um solo no nível crítico. pH 6,5, que é muito comum em areia, praticamente tende a zero. Então você não pode contar com um enxofre que está ali adsorvido. É por isso que na análise de solo não vai aparecer nada de enxofre nessa camada de 0 a 20. Aí como é que você vai gerenciar isso? Como é que você vai gerenciar esse processo de nutrição? Ó, você vai ter que analisar o solo, né, para ver de fato o número que tem lá. Um ponto é, a ciclagem da palhada é um grande fornecedor de S. Essa mineralização vai liberando, e vou dizer, muitos sistemas de produção só produzem por causa desse S que está sendo liberado pela palhada, que está dando um enxofre na camada de 0 a 20 suficiente para o arranque da planta, para o estabelecimento inicial, até que a planta alcance camadas mais profundas e absorva algum residual de enxofre, de gesso ou de algumas adubações feitas no passado. Então, qual é a pegada aqui? Ó, se você tem uma boa camada de palha, você tem ali mais chance de conseguir fazer uma boa nutrição. E aí, você pode fazer somente aqueles ajustes mais simples que eu falei. Se a área estiver muito vermelha, tenta fazer um repique, alguma coisa assim. Como como se fosse assim, seria um ganho adicional, ou uma proteção adicional. Agora, se sua área pegou fogo, você perdeu essa ciclagem. E se seu solo está com pH mais alcalino, você não tem enxofre no 0 a 20. E você não tem a ciclagem, lascou. Tenta correr para fazer um repique de um S elementar, de um gesso nutricional, 200 quilos de gesso já faria uma grande diferença, tá bom? Para você não acabar perdendo ainda mais, né? O fogo já é uma complicante, se perder ainda mais. Ou, cara, eu falei no caso do fogo, mas vai que por questões de chuva na entre-safra, você não conseguiu formar uma boa palha. Aí a mensagem ela é a mesma. Que dose é essa que não pode faltar, né, na nossa adubação? 45 quilos de S, que é o suficiente para a exportação dos grãos de uma lavoura de 100 sacos, certo? Em outro detalhe,
Se eu estou querendo fazer PMG, eu tenho que pensar em suprimento de enxofre quando? Ó, em fases tardias. Aqui, em torno de 55% do enxofre é absorvido até o R4. Quando a planta começa a encher grãos, ela vai ainda absorver 45% do S. Veja bem a importância de você ter um perfil construído com enxofre e uma camada de 0 a 20 enriquecida, a importância da palhada, certo? Como a gente estava mencionando. Lógico que não é só, né, a palhada. A gente pode usar a ferramenta do S elementar a nosso favor. Você vai ver aqui, ó, lixiviação relativa. O que é essa lixiviação relativa? Em relação ao controle, né? Então tem um controle, e aí eles avaliaram a lixiviação quando esse enxofre saía de uma camada de 60 centímetros de drenagem. Olha só, com o uso de sulfato de amônio, com 100 milímetros de chuva, 70% tinha sido lixiviado. 100, 120 milímetros. Aqui, com S-bentonita, levou mais de 300 milímetros para começar a ter alguma lixiviação líquida, e a lixiviação máxima aqui apenas ali 35, 40% do S. Então você vai ver, isso aqui é uma proteção para anos muito chuvosos, regiões muito chuvosas e manutenção da camada de 0 a 20 enriquecida por mais tempo. Só tem um detalhe, que esse outro gráfico mostra. Existe um delay de reação inicial. Primeiros 30 dias, a reação é muito pequena. Então, às vezes, o risco é na tentativa de ter um negócio lento para preservar as fases futuras. Pode ser lento demais, especialmente se a abertura de safra for mais seca, né, chuvas mais erráticas, e acabar faltando no início, e sua planta desenvolvendo raiz inicial, desenvolvendo FBN, na ausência de enxofre, e aí vai dar problema. Ou o milho, né, desenvolvendo diferenciação floral, né, que acontece entre V4 e V5, então isso passa a ser um problema. Então, se vai fazer o S elementar, a expectativa, a sugestão é dar uma antecipada, para que já com as primeiras chuvas, o produto pelo menos comece a se dissolver, para daí não ter riscos de subnutrição mesmo usando o insumo. Beleza? O que não pode faltar no meu manejo de nutrição? Nutrição com magnésio. Por quê? Porque o magnésio ele é top demais. É só por isso. Porque ele é um nutriente que faz carregamento de carboidratos no floema, afetando essa relação fonte-dreno. E aí, o primeiro dreno importante da planta são as raízes. Olha esse trabalho aqui, ó. Isso aqui é a partição de carboidratos. 84% dos carboidratos estava na parte aérea, 16% nas raízes, numa planta normal. Numa planta com baixo suprimento de magnésio, aliás, sem suprimento de magnésio, 99% ficou na parte aérea e só 1% foi para a raiz, porque ela não conseguia mandar isso para a raiz. Ele é um nutriente associado a isso, né? Então, vai ser muito importante ter ele desde o início, certo? Então, vamos lá. Se você já tem bons níveis construídos, aleluia, que bom. E se você não tem, não sei, né? Às vezes seu plantio ainda está mais para frente, mais para tarde, dá tempo de tentar adquirir alguma fonte, regiões mais arenosas, regiões de pivô, dá até para pensar em sulfato de magnésio mesmo, jogado ali no solo, sabe? Via pivô, 10, 20 quilos de produto já faria alguma diferença. Ou então, comprar ali fontes, né, isoladas, né, granuladas, para você fazer, aí tanto no sequeiro quanto no irrigado. Se o seu nível de magnésio está muito baixo no solo, talvez você precise considerar isso. Ele também vai ser importante no carregamento de floema para o enchimento de grãos, vai ser importante para aumento de teor de clorofila e atividade da rubisco. Tudo isso aqui é importante em que situação? Situação de nebulosidade. Olha só, está numa região ali que sempre sofre com nebulosidade, o ano tende a ser um ano ali de extensos períodos de nebulosidade, mais um motivo. É óbvio que o mais fácil de fazer ajustes para a safra, agora de em cima da hora, é o foliar. E na semana que vem a gente vai falar doses ideais, momentos e fontes para fazer o magnésio foliar. Mas o meu foliar entra primeiro quando? V3, V4. E aí essa parte inicial aqui da construção de raiz eu já perdi. Então você precisa levar isso em consideração. Lembrando que o magnésio é também, assim como o enxofre, um nutriente do estresse oxidativo, né, de mitigação de estresse, então é por isso que ele passa a ser tão importante, tá bom? Então, vamos olhar ele com carinho. Outra problemática, né? A gente quer produzir mais, aí eu vou adubar mais potássio no sistema. Olha só, na tentativa de produzir mais colocando potássio,
eu ganhei produtividade até um ponto, mas depois eu perdi produtividade. Por quê? Perdeu 4 sacas e meia. Por quê? Por causa de deficiência de magnésio. Então, um ponto é, poxa, eu vou mapear o meu magnésio no solo. Essa é a primeira camada de informação. Vou mapear minhas doses de potássio no solo, ou de potássio a serem aplicadas. Isso é uma segunda camada de informação. Quer ver a terceira camada de informação? Onde vai entrar gesso nessa área? Tudo isso aqui são experimentos que mostram situações onde, por induzir deficiência de magnésio, o gesso prejudica a produtividade. Então, onde vai receber gesso? Se fechar, demete magnésio baixo no solo, aplicação de gesso e dose mais pesada de potássio, eu diria, vale a pena tentar um repique de alguma fonte de magnésio no solo, porque só na folha não vai ser suficiente. Não está acontecendo as 3 condições ao mesmo tempo? Aí você pode pensar de fazer uma construção para essa safra com magnésio foliar reforçado, e a gente vai falar sobre isso semana que vem, as doses e tudo mais, mas para o futuro também pensa de corrigir esses níveis no solo. Fechou? Olha só, aqui a gente tem, né? Eu preciso de 17 quilos de magnésio para fazer uma soja de 100 sacos. E olha só esse trabalho aqui que a gente conduziu lá no ambiente da Bahia. Aqui é o controle, né? A dose o nível de magnésio no solo. Aqui foi aplicado o equivalente a 240 quilos de MG em diferentes fontes. Vou revelar para vocês só a fonte azul, que é o calcário dolomítico. Não fez nada em 60 dias, ou seja, não teve velocidade suficiente, primeiro ponto, para entregar magnésio. Então, cara, essa planta performou com baixo magnésio, entende? Segundo, esse aqui é um ambiente que é de pH elevado, então aqui é toda a problemática do quê? Do carbonato de magnésio não reagir, certo? Então, se seu pH está elevado, mesmo o calcário dolomítico não vai oferecer magnésio para a tua cultura. E aqui você tem aqui fontes de magnésio, umas medianas, outras muito boas, todas aportando 240 quilos de MG por hectare. Olha só que doideira, em 60 dias após a emergência, já estava quase que dobrando na melhor fonte, aumentando em 50% nas fontes intermediárias. Aí você vai ter um bom suprimento de magnésio. Por isso que eu falo, se demete aquela situação, magnésio baixo, KCl, gesso, talvez um repique de uma compra de algum desses produtos possa ser suficiente. Outros produtos que a gente pode trazer aqui, tem o óxido, tem o carbonato, tem os silicatos, eles têm diferenças, aqui é um outro experimento, tá? Em cristalino e passo fundo, diferenças relativas que podem ser consideradas também. Show de bola? Então vamos avançando. O que não pode faltar, né? Cara, não pode faltar o manejo com boro. A cereja do bolo do nosso manejo nutricional é não permitir que falte nutrição com boro na minha adubação de base. Por quê, né, que isso não pode acontecer? Porque, cara, dentre as várias funções do boro que a gente observa na fisiologia da planta, absurda, primordial, e as consequências desses ganhos de raízes têm ido além da própria nutrição com boro. Segundo, nesse meu manejo, eu também tenho que trabalhar a polinização. E a gente vai falar de aplicação foliar de boro para melhorar a polinização. Mas isso vai ficar para a semana que vem. Mas para hoje, a aplicação foliar nenhuma resolve esse problema relacionado a raízes, certo? Por isso que tem que ser trabalhado. Outro destaque que eu já trago aqui, dentre outros fatores que levam ao melhor enraizamento, a nutrição com boro, ela trabalha a atenuação da toxidez do prolumínio. Então, olha só, lembra que eu estou usando muito camadas de informação? Cara, você pode utilizar, além dos níveis de boro no solo, os níveis de alumínio no solo e o grau de sensibilidade da cultura a esse alumínio. Então, por exemplo, materiais mais precoces são mais sensíveis. A cultura do milho é mais sensível do que a cultura da soja. A cultura do algodão é mais sensível do que a cultura do milho e da soja. A cultura do feijão é mais sensível do que todas essas. E aí você pode usar essas camadas de informação para justificar ali um repique de compra ou um direcionamento do fertilizante, né, para essas condições onde você vai ter mais chance de resposta. Além do que,
todos os efeitos do boro na atenuação dos estresses oxidativos. Então, só ficando com essa foto aqui, ó, após o estresse hídrico, né? Então, a planta sem boro, ela foi reidratada, mas ela teve uma lentidão na reidratação da planta, ou seja, uma menor eficiência de uso dessa água, enquanto que a planta bem suprida com boro desde as fases iniciais, ela teve uma reidratação mais rápida. E você tem vários mecanismos fisiológicos em que o boro ajuda a planta a contornar os estresses, seja de falta d'água, ou seja, estresses luminosos, como essas outras fotinhas mostram. Então, é por isso que o boro no solo ele não pode faltar. Ele não pode faltar. Além do que, né, um nutriente imóvel. O nutriente imóvel, que essa figura mostra isso, ao que foi acumulado nas folhas, ou nas hastes, pecíolo, ou nas flores e vagens, não se distribui para outras estruturas da planta. Então, cada estrutura tem que estar recebendo o seu aporte de boro. E aí, via folha, você já imagina que é impossível de fazer isso de forma plena, né? Por isso que o manejo precisa ser um manejo no solo. E aí, para finalizar, os experimentos, né? Que mostram isso. O melhor manejo de boro na folha, dentre várias opções que a gente testou, me entregou aqui 4 sacos. Aqui, manejo de boro no solo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tratamentos ou estratégias de aplicação de boro no solo que me entregou 8 sacos, que já é o dobro do melhor na folha. E você vai ter ali picos de tratamento com 12 sacos. Uma média de 5,2, que até a média é maior do que o melhor aplicado na folha. Então, a gente vai falar do momento de fazer boro na folha, em que condições ele agrega, mesmo tendo feito no solo, e qual é o manejo que a gente precisa fazer dele, na semana que vem. Mas já de antemão você fique sabendo, se você não comprou uma fonte de boro para aplicar no seu solo, corre e compra. Nesse dá para fazer repique de compra. Por quê? Porque você tem várias opções, né? Que gramatura que você precisa trabalhar. Busca ali no mínimo 480 gramas, 500 gramas, meio quilo por cultivo. Né? Aqui falando de soja, algodão aqui 0,6, aqui um milho verão 580 também sendo 0,6. Então de 0,5 a 0,6 quilos é o que você precisa buscar. No mínimo, sabe? Isso é uma dose nutricional. É óbvio que a gente precisa ir além de doses nutricionais. Que esse trabalho aqui mostra, em várias curvas de resposta com soja, é que ó, a dose nutricional ficou aqui atrás, ó, no meio quilo. Ela ficou aqui atrás. A dose nutricional já me proporcionava um baita ganho de produtividade. São essas produtividades aqui, né? Então, eu saio do controle, olha para onde eu vou aqui, todos eles com ganhos legais. Só que a dose corretiva, que está na classe aqui dos 2 a 3 quilos, me traria esse ganho aqui, ó. Então, a diferença é de 2 a 9 sacos. Não comparando fazer ou não fazer boro. Aqui eu já estou comparando fazer a dose nutricional versus fazer uma dose corretiva, sacou? Então, se você tiver fôlego, faça a dose corretiva. Se não tiver fôlego financeiro, faz pelo menos a dose nutricional. Tomara que você já tenha comprado esse troço. Se não comprou, corre e compra. E qual é o manejo ideal? É você usar uma fonte de liberação rápida em pré-plantio, na dessecação ou desassociada da dessecação, jogando agora em cima da palha mesmo. Para você induzir enraizamento e atenuar a toxidez do alumínio, associada a uma fonte de granulado de liberação lenta, para você trabalhar as fases tardias de germinação de tubo polínico, crescimento do tubo polínico e polinização da cultura. Então, eu quero esses 2 benefícios fisiológicos. E aí eu vou associar uma liberação rápida, solúvel, e uma liberação lenta para liberação gradativa. E aí eu te digo que essa daqui de liberação lenta não dá mais tempo de comprar, mas essa daqui dá tempo de comprar. Então, se você nota ali alumínio no teu sistema, as condições que eu falei das camadas de formação, cara, corre e faz um ajustezinho via fonte solúvel. Inclusive um ajustezinho em relação a essas doses. Você tem condição em solo argiloso de você trabalhar com maiores doses via fonte solúvel também. Tá bom? Tem condição. Show de bola. E aí, ó, olha os benefícios adicionais. Aqui, ó, nesse trabalho, a gente observou que uma melhor nutrição com boro, né? Aqui a correlação entre o boro na folha e alguns outros elementos. E olha só, houve correlação positiva com fósforo e com potássio. Por que isso aconteceu? Pelo ganho do enraizamento. O melhor enraizamento dessas culturas
e também outros componentes de membrana e tudo mais, mas principalmente o enraizamento melhorado proporciona maior absorção de fósforo e potássio, que os utilizam do mecanismo da difusão como a principal via de contato do nutriente com as raízes. E olha só que legal, a produtividade está puxando para cá, né? Então, esse tipo de gráfico você interpreta assim, o sentido e o tamanho da seta. E aí você vê a relação entre os parâmetros. E olha só, a produtividade está puxando para cá. E quem é que está puxando junto com a produtividade? O boro na folha, o fósforo e o potássio. Vê que legal. Então, uma sinergia muito grande. Áreas que você tem dificuldade de nutrir, então, ou seja, talvez o boro possa ser um elemento para nos ajudar no enchimento de grãos e na seara que envolve nutrição potássica, que a gente está tendo muita dificuldade de fazer PMG e potássio, e o boro pode ser um elemento dessa maneira. Só para dizer que você precisa de verdade fazer um repique, caso você não tenha comprado esse troço, olha aqui, cada barrinha dessa é um tratamento dos 10 experimentos que a gente tem com boro no Brasil. E eu tenho aqui vários tratamentos possíveis, uns de menor investimento, outros de maior. Que investimento? Essa linha vermelhinha aqui, ó, e aqui está em reais. Chega até uns R$160 os investimentos mais pesados. Mas tem aqui investimento aqui da casa dos R$20, R$50. E aqui eu tenho na barrinha, na linha vermelha, na linha verde, o ganho, também em reais, proporcionado pela colheita, né? Utilizando soja de R$115. E aí eu tenho esses ganhos. E a barra azul é o quê? Relação benefício-custo. Já fiz a média para vocês. Na média de tudo isso, dá uma média de 21, que significa que para cada real que eu investi em boro, eu ganhei R$21. Então eu te falo, cara, vale ou não vale a pena você, constatando ali níveis baixos no solo, constatando ali presença de alumínio, tendo a possibilidade de fazer, às vezes, um repique de uma fonte solúvel que você ainda não tenha comprado, mesmo que você tenha comprado granulado, eu acho que vale a pena. Beleza? Para finalizar, o último slide da aula, olha só. Você está pensando de não fazer boro esse ano, por quê? Não, mas é porque ano passado eu fiz uma Olexita numa dose pesada lá, fiz 30, 40 quilos. Olha só, eu tenho aqui, eu peguei todos os experimentos com argiloso, né? Acima de 45 de argila, então aqui tem experimentos, todos eles, os argilosos. Peguei os experimentos de textura média, os experimentos de textura arenosa. Isso aqui, ó, que diferença é essa aqui? 2 sacos, 6 sacos? É o que deixou de produzir num acumulado de várias safras por não ter feito a aplicação todo ano. Por ter pulado um ano contando com o residual de uma dose pesada no ano anterior. 2 sacos numa argila, 6,41 no média e 5 sacos numa areia. Então vamos lá. Esse negócio de repique, não sei o quê, né, é complicado, mas e também eu fiz o Lexita no ano passado, tá bom, cara. Pelo menos no solo de textura mais leve. Pelo menos nesse. Você não pode deixar de ter isso no teu sistema. Beleza? Galerinha, o conteúdo da aula fica por aqui. Eu quero encerrar te convidando insistentemente para você fazer parte do nosso grupo exclusivo desse curso checklist. Por quê? Porque quando você mirar o teu celular aí e entrar no grupo de WhatsApp, lá você vai ficar muito mais fácil de você não perder as aulas que se seguirão, as próximas 3, além de lá você poder receber alguns materiais exclusivos. Então, tudo foi feito com muito carinho e de forma gratuita, como você está percebendo, e eu não gostaria que você perdesse nada de nada de nada. Então, mira o teu celular aí, entra lá no grupo. Nesse grupo você vai ser avisado das aulas que estarão acontecendo e recebendo, principalmente, né, recebendo alguns materiais exclusivos bem legais, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença para você. Beleza? Vou ficando por aqui, chamando meu brother Nicolas. Fala, Rafa. Fala, Rafa, beleza? Tá na escuta aí? Tô. Que aula, hein, cara? Que bacana que ficou. Ó, pessoal, já deu aqui quase 1 hora que a gente está online, ao vivo, né, Rafa? E você passou, assim, por muitos aspectos que você passou, por exemplo, na imersão, passou um pouquinho em todos esses eventos que a gente viu com você esse ano. E foi exatamente o que você falou, sabe? Eu queria complementar aqui que
O legal de entrar no grupo do WhatsApp vai ser justamente você vai ter acesso a todo o cronograma e mais os materiais que a gente vai preparar para vocês. Né? Então, a gente vai preparar materiais complementares e a forma mais fácil de mandar, né, que todo mundo tem, não vai precisar baixar aplicativo, não vai fazer nada, só entrar no grupo do WhatsApp que já recebe, tá bom? O link está no YouTube aí também, na descrição aqui embaixo, para quem quiser pegar, beleza? Então, acho que a gente pode encerrar por aqui, Rafa, e lembrar o convite aqui, né, no dia 11/9, nós vamos fazer a aula 2, que vai ser sobre o que não pode faltar na minha nutrição foliar, certo? Perfeito. Semana que vem, então, é quarta-feira, né? A gente está com a segunda aula desse curso. Vamos falar de adubação foliar. Essa eu tenho certeza que tem muita chance de contribuir para as decisões que a galera está tomando. Então, cara, você não pode perder a aula de semana que vem, viu? Já entra no grupo para você não ter a chance de perder, beleza? E por fim, faz uma foto legal e você que ainda não fez, marca nos stories, fala assim, caraca, que aula top, quem perdeu, perdeu, e manda para o teu amigo também, para ele ficar antenado no que está rolando aqui no nosso perfil, beleza? Beleza. Combinado então, pessoal. Um grande abraço, boa noite a todos. Obrigado, Rafa, mais uma vez. Valeu, fique com Deus.